Olá pessoal, bom dia! Vamos dar continuidade então ao nosso capítulo multiplicação e potenciação de frações, tá? Vamos lá na página 410. Ele está falando assim, escolha de outro todo referência, tá? A gente abriu aquele material lá, que eu não sei falar o nome, né, na aula passada, e agora a gente vai usar um outro método para a gente fazer essas multiplicações de frações, tá bom? Ele fala assim, número 1. Considere o todo referência representado pelo retângulo ao lado. Eu desenhei aqui, tá? Um retângulo mais ou menos igual ao que tá ali na apostila de vocês. Então, você tem, 1, 2, 3, 4, 5 retângulos aqui, 1, 2, 3 aqui, tá? E aí, um total de 15 retângulos, né? Porque 3 vezes 5 dá 15. Aí ele fala assim, pinte de azul 2/5 desse todo referência. Então, eu vou pegar o azul aqui. Geralmente quando eu uso giz colorido, pra vocês no vídeo fica tudo branco, tá? Então eu tô pintando de azul, tá? Se parecer branco, é azul. Então pega o lápis de cor de vocês aí, azul, e pinte de azul 2/5 desse todo referência. Como que eu posso pintar 2/5? Pensa assim, eu não tenho 5 linhas, eu quero 2/5. Então eu quero 2 linhas das 5. Então eu vou pintar de azul 2 das 5 linhas. Então, uma linha aqui, vou pintar de azul. E a outra linha aqui também vou pintar de azul. Pronto. Aí ele fala assim, pinte de vermelho. Eu vou pegar o giz rosa, porque eu não tenho giz vermelho, tá? Não sei nem se existe giz vermelho. Pinte de vermelho 1/3 de 2/5. Que fração do todo referência você pintou? Então, atenção aqui. Ele quer que eu pinte 1/3 de 2/5, não é? O que seria 1/3? Os 2/5 não é esse daqui? Eu quero 1/3 disso daqui. Então, o que seria 1/3 disso daqui, Eu não tenho 3. 1, 2, 3. Eu quero só 1. Então, eu vou pintar 1 aqui, Então, em cima do azul mesmo, você vai pintar de vermelho. Entenderam? Eu não tinha 3, eu pintei só 1. Tá? Com essas 3 linhas, eu pintei só uma. Certo? Então, é isso aí. Aí ele fala assim, que fração do todo referência você pintou? Qual fração que eu pintei? Agora de vermelho. Eu não tinha 15 quadradinhos, eu pintei 2. Então, a fração que eu pintei foi a fração 2 de 15. Certo? Ele quer a fração do todo referência. O meu todo referência é esse retângulo aqui. Aí ele quer saber quanto que eu pintei de vermelho. Eu pintei só 2, num total de 15 retângulozinhos, tá? Então, essa é a letra C. E aí, a letra D fala assim, Quanto... não, essa aqui é a letra B, desculpa. Letra B. Aí, agora sim, a letra C fala assim. Quanto é 1/3 vezes 2/5? Então, 1 vezes 2, 2. 3 vezes 5, 15, exatamente o que deu aqui. Porque eu peguei o 2/5 e multipliquei por 1/3. Então, eu peguei o azul e multipliquei pelo rosa, pelo vermelho, né, que seja. E aí, deu a fração que representa o meu todo referência, que é 2/15, tá? Mesma coisa a gente vai fazer lá na número 2, Considere como todo referência esse retângulo aqui. Pinte de azul 5/6 desse todo referência. Então, 5/6, Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu quero pintar 5/6, eu vou pintar as 5 linhas dele, tá? Então, eu vou pegar aqui o giz azul e vou pintar 5, Então, a primeira linha aqui, Segunda linha. Terceira. Quarta. Quinta linha. Então, ele quer que eu pinte 5/6. Então, 5/6 é isso, 5 linhas de 6. Tá aí feita a letra A. A letra B fala assim, pinte de vermelho 2/5 de 5/6. Então, 5/6 está aqui. Quanto que é 2/5?
Eu não tenho 5 linhas aqui, então eu vou pintar 2 linhas. Só que ele quer só do que eu pintei de azul, então eu vou pintar só até aqui, tá? Então, ó, vai pintar aqui, pintar assim na vertical, ver se fica melhor. Então, ó, 2/5 tá aqui, tá vendo? Tá? Eu tinha 5, vou pintar só 2. Aí ele fala que fração do todo referência você pintou. Então, vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente pintou 10. Se eu contar os retângulos, vai dar 30. Então, a gente pintou a fração 10 de 30, ou 1/3, né? Que eu posso também escrever se eu simplificar isso aqui por 10. Tá? E aí, a letra C, ele fala assim: quanto é 2/5 vezes 5/6? E aí, é só a gente multiplicar, ó. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 6, 30, ó, exatamente o que deu aqui. Que eu posso simplificar e vai dar 1/3. Certinho? Aí ele fala assim na número 3, ó. Observe o total de elementos do todo referência dos 2 itens que você respondeu anteriormente. Que relação existe entre o total de elementos e os denominadores da fração? Então, ó, aqui o denominador não é 15? A quantidade de retângulos não é 15? Então, o meu denominador é igual à quantidade de elementos. Aqui, ó, não é 30? Aqui tá 3 porque eu simplifiquei, mas olha aqui nessa daqui. Não é 30? Eu não tenho 30 retângulos? Então, o meu denominador representa a quantidade de elementos. Então, coloca aí na letra A. O denominador representa a quantidade de elementos. A letra B. Qual é a relação entre os denominadores e o total de colunas e linhas do todo referência, nos itens 1 e 2. Então, ó, qual que é o total de colunas? 1, 2, 3, 4, 5. E o total de linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, o meu todo referência, ó, ele fala aqui, ó. Esta questão visa chamar a atenção para a escolha do todo referência, ou seja, o número de colunas e de linhas, se iguais aos denominadores das duas frações, facilita a representação destas. Então, é sempre legal a gente pegar, ó, aqui no caso deu 6 e 5, são números divisíveis por 30, não é? Então, é legal o número de linhas e de coluna ser um número que a gente consegue, ser um número divisível pelo todo, por esse 30, entende? Para facilitar os nossos cálculos, tá? Pra gente escolher 2/5, 3/6, aí fica mais fácil da gente escolher assim, tá? Então, pode colocar aí na letra B, que é o número de colunas e de linhas ser iguais aos denominadores das duas frações. Coloca assim, os números de colunas e linhas, se são iguais ao número do denominador da fração, facilita a representação delas, tá? Aí, a número 4, eu vou apagar aqui pra gente fazer. A número 4 fala assim, ó. Agora, escolha você um todo referência para representar o cálculo das multiplicações a seguir e determine o resultado da operação indicada. Use a malha para a representação. Eu não vou desenhar essa malha aqui porque ela é muito grande e a gente não vai usar ela inteira, tá? Então, eu vou colocar só o que eu for usar. Então, aqui na letra A, ele dá primeiro o cálculo assim, ó. 3/4 vezes 1/3. Primeiro, eu vou resolver isso aqui. Quanto que é? 3 vezes 1, 3. 4 vezes 3, 12. Então, eu tenho que representar na minha malha 3/12. Então, a minha malha vai ter que ter 12 quadradinhos. Como que eu posso representar 12 quadradinhos? Retângulozinhos, na verdade, né? Eu vou ter que multiplicar um número aqui de linhas por um número de colunas e vai ter que dar 12. Pode ser 6 vezes 2, 3 vezes 4, 6 vezes 2 já foi, né? 12 vezes 1, enfim. Eu acho que o 3 por 4 vai ficar mais fácil. Por quê? Eu vou fazer então aqui, ó. 3 colunas e 4 linhas.
eu quero representar 3 dozeavos. Então, eu vou pintar 3 quadradinhos aqui, ó. 1, 2, 3. Pronto, representei 3 dozeavos. O que a gente podia fazer também, ó? Aqui, eu tenho 3 quartos vezes 1/3. Então, faz lá os 12 quadradinhos. Quanto seria 3 quartos? Ó, aqui eu não tenho 4. 3 quartos seria se eu pintasse 3 linhas dessas daqui, não é? Ó? Uma, duas, uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Aí agora eu vou pintar 1/3 desse total, ó. Eu não tenho 3 linhas, vou pintar uma linha só. Pronto, ó, não deu exatamente isso? Fiz igual ao exercício anterior, tá? Vamos fazer a próxima desse jeito também, ó. 2/3 vezes 1/5. Letra B. 2/3 vezes 1/5. Ó, vou resolver aqui, ó. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 1, 2. Então, eu sei que a minha malha vai ter que ter 15 quadradinhos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 5 quadradinhos por 3. Então, ó. 1, 2, 3, 4. Vou fazer menor aqui. 5. E aí aqui, 1, 2, 3. O primeiro, ele quer 2/3. Eu não tenho 3 colunas aqui, eu vou pintar 2, porque ele quer 2/3. Então, ó, uma coluna, 2 colunas. Pronto. Agora eu vou pintar 1/5. Eu não tenho 5 linhas aqui, eu vou pintar uma só. Então, ó, uma. Pronto. Aqui eu não tenho 2 em 15. Tá aí representado, tá? Já fiz direto aqui. Eu não precisei fazer ela antes, tá? Então é isso que vocês vão fazer aí na letra B, tá bom? A de vocês não necessariamente vai ficar a minha, talvez vocês podiam fazer de um jeito diferente, tá bom? Tá, vou apagar pra gente continuar. A número 5, ela fala assim: como você calcularia a multiplicação? 3/5 vezes 7/8. Bom, como que sem utilizar o todo referência. Então agora a gente quer saber essa multiplicação sem desenhar quadradinho, sem utilizar as barrinhas lá. Como que a gente calcula? Então é só a gente multiplicar, ó. O numerador com o numerador, então 3 vezes 7, 21. 5 vezes 8, 40. Pronto, tá calculado aí. Então a gente vai explicar isso lá no número 6, que ela fala assim, ó. Explique como se deve proceder para multiplicar frações. Então, como que a gente multiplica frações? A gente multiplica os numeradores entre si e os denominadores entre si. Então, coloca aí. Multiplicando os numeradores entre si e os denominadores entre si também, né? Beleza? E aí a número 7, ela fala assim, ó. Como você faria para resolver a potenciação 2/3 ao quadrado? Então, como que a gente faz? Quando eu tenho uma coisa ao quadrado, por exemplo, assim, quando eu tenho 3 ao quadrado, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho o 3 vezes o 3, não é? Então, o que é 2/3 ao quadrado? 2/3 ao quadrado é 2/3 vezes 2/3.
só, eu tenho uma multiplicação de frações. Então, ó, a gente vai multiplicar os numeradores entre si. Então, ó, 2 vezes 2, 4. E os denominadores entre si. 3 vezes 3, 9. Deu 4 nonos. Um outro jeito que a gente tem de resolver isso, ó, é eu colocar o quadrado no primeiro termo e no segundo. Então, eu podia colocar assim, ó. 2 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. E 3 ao quadrado é 9. Ó, a mesma coisa, tá? Mas a gente vai usar mais isso daqui agora, tá bom? Porque a gente tá aprendendo multiplicação de frações, beleza? Agora eu quero que vocês abram a apostila de vocês lá na página 417, que a gente vai fazer o exercício número 1 do teste. Acho que ele cabe aqui. Ele fala assim, ó. Assinale a alternativa falsa. 10% de 10% corresponde a 100%? Será que 10% de 10% é 100%? Vamos fazer aqui então, ó. Esse aqui é o teste número 1. A letra A fala assim. O que é 10%? É 10 sobre 100, não é? Se eu multiplicar 10% de 10%, vai ter que dar 100%. Vamos ver se dá? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 100, ó, a gente põe no 1 e repete, vai por 4 zeros aqui. Então, vai dar 10.000. Aí, a gente pode simplificar, ó, 2 zeros com 2 zeros. Então, vai ficar só o 1 lá em cima e vai ficar 100. Então, ó, deu 1%. Então, se eu fizer 10% de 10%, é igual a 1%. E não 100%. Então, a alternativa falsa já é a letra A, tá? Se vocês fizerem as outras, você vai ver que elas são verdadeiras, ó. 2/3 de 1/5 é igual a 1/5 de 2/3? Sim, porque 2/3 de 1/5 é você fazer 2/3 vezes 1/5. E 1/5 de 1/3 é 1/5 vezes 2/3. E a gente sabe que a multiplicação não importa a ordem, que vai dar a mesma coisa. A próxima, 243 sobre 100 é uma fração irredutível? Sim, não tem como a gente simplificar, né? 243 por 100. E 1/4 mais 1/4 é 1/2? Também, né? Ó, 1/4 mais 1/4 vai ser 2/4. 2/4 dá pra simplificar por 2, que vai dar 1/2. Beleza? Então, vamos colocar aí que é a número 1, letra A. Vamos voltar agora ali na página 411 e a gente vai fazer o exercício número 1. Fala assim, ó. Efetue as multiplicações. Deu resultado em forma irredutível. Então, é o que a gente aprendeu, né? Multiplicar frações. Ó, aqui a gente tem 3 vezes 1/5. Quando a gente tem um número sozinho aqui, o denominador dele é 1, tá? Ele não aparece, mas ele é o número 1, tá bom? Então, ó, o 3 a gente só vai multiplicar com o numerador. 3 vezes 1, 3. E o 5 vai multiplicar por 1, né? Que vai dar 5. 3 e 5 dá pra simplificar? Não dá. Então, acabou aqui. Agora aqui, ó. 2 vezes 5, 10. Quando não tem ninguém embaixo, é como se tivesse o 1. 3 vezes 1, 3. 10 e 3 dá pra simplificar? Não dá, né? Aqui, ó. 9 vezes 2, 18. Aqui é como se tivesse 1. 3 vezes 1, 3. Quanto que é 18 dividido por 3? É 6, né? Ó, então, aqui vai dar 6. Aqui, 3 vezes 6, 18. Aqui é como se tivesse 1. 4 vezes 1, 4. Aqui eu consigo simplificar. O 4 e 18 são múltiplos de 2. Então, eu consigo dividir por 2 e por 2. Quanto que é 18 dividido por 2? 9. E 4 dividido por 2? 2. Beleza? Agora aqui, ó. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 7, 14. O 2 e o 14 são múltiplos de 2. Então, a gente vai dividir aqui por 2 e aqui também por 2. 2 dividido por 2, 1. 14 dividido por 2, 7. Agora aqui. 2 vezes 3, 6. 8 vezes 5, 40. O 6 e o 40 são divisíveis por 2. Então, vamos dividir eles por 2. 6 dividido por 2, 3.
40 dividido por 2, 20. Aqui, 7 vezes 6, 42. 9 vezes 10, 90. 42 e 90 consigo dividir por 2. Então, vou dividir aqui por 2 e vou dividir aqui por 2 também. 42 por 2, 21. 90 por 2, 45. O 21 e o 45 a gente consegue dividir por 3 também, né? Então, não acabou. Vamos dividir aqui por 3 e aqui por 3. 21 dividido por 3, 7. 45 dividido por 3, 15. Agora acabou, né? Aqui eu podia ter dividido direto por 6, que ia dar isso. Mas eu preferi começar com números menores, tá bom? Aqui, ó, vou multiplicar. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 10, 400. Posso dividir por 2. Quanto que é 6 dividido por 2? 3. 400 dividido por 2, 200. Aqui, ó, 3 vezes 1, 3. Aqui é como se tivesse 1 embaixo. 1 vezes 9, 9. O 3 e o 9 eu consigo dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. E aqui, 20% vezes 10%. O que é 20%? É o 20 sobre 100. E o que é 10%? É o 10 sobre 100. E quanto que vai dar isso? 20 vezes 10, 200. 100 vezes 100, 10 mil. Ó, posso simplificar os zeros aqui. Vai ficar 2 sobre 100. O 2 e o 100 eu posso dividir por 2. 2 dividido por 2. 100 dividido por 2, 50. Ó, se eu tirar 2 zeros de cima, eu vou tirar só 2 zeros de baixo, tá? Então, tá aí feito a número 1 do exercício número 1. Vamos fazer agora ali a número 2. Fala assim, ó. Transforme as potenciações em multiplicação e resolva-as. Então, ó, tá em potência. Lembra que a gente fez, ó? 1/2 ao quadrado, quem que é? É 1/2 vezes 1/2. E aí a gente faz, ó. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Acabou. Aqui, ó. 1/2 a terceira. Então, vai ser, eu vou colocar 3 vezes o 1/2 aqui, ó. 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Fez um barulho assim, achei que tinha parado de filmar, mas não parou não. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá? Aqui, ó. 2 quintos ao quadrado. Então, vai ser 2 quintos vezes 2 quintos. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. E acabou. Aqui, 7 oitavos ao quadrado. Então, vai ser 7 oitavos vezes 7 oitavos. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. Acabou, beleza? Façam aí que eu vou apagar e colocar os próximos 4. Vamos continuar ali, ó. É tudo quadrado mesmo? Não, né? Esse aqui é cubo. Ó, então, 1/10 ao quadrado. Então, vai ser 1/10 vezes 1/10. 1 vezes 1, 1. 10 vezes 10, 100. Aqui, 6 quintos ao cubo. Então, vai ficar 6 quintos vezes 6 quintos vezes 6 quintos. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Então, aqui é 216. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Agora, 10 onzeavos ao quadrado.
Então, vai ficar 10 onzeavos vezes 10 onzeavos. 10 vezes 10, 100. 11 vezes 11, 121. Acabou. Aqui, 11 17avos ao quadrado. Então, vezes 11 17avos. 8 vezes 8, 64. 17 vezes 17, 289. E acabou aí. Beleza? Então, fizemos aí a número 2. E aí, em casa, pessoal, vocês vão fazer a página 417, 418, exercício 1, 2 e 3, tá? O exercício 1, ele fala assim, ó, escreva as porcentagens a seguir em forma de fração irredutível. Então, ó, vou dar um exemplo ali na letra C, ó. Ele quer... Na verdade, eu não vou dar exemplo na letra C, não. Vou dar um exemplo da minha cabeça. Então, por exemplo, se ele quisesse ali 10%. Se ele tivesse lá 10%. Então, o que você faria? Você colocaria o 10 dividido por 100, porque é 10%. Então, você vai colocar o número que ele deu e vai dividir por 100. E aí, você vai simplificar. 10 e 100 eu posso simplificar por 10. Vai dar 1 sobre 10. Pronto, escrevi em forma de fração irredutível, tá? Se ele tivesse dado, por exemplo, 15%, aí você ia colocar 15 sobre 100. Aí você ia dividir por 5, tá? Então, é isso aí a número 1. A número 2 fala assim, calcule registrando o raciocínio utilizado. Então, ó, 15% de 240. 15% eu vou escrever assim, ó, não é? 15% de 240, então, vezes 240. E aí você vai resolver essa conta, tá? A número 3, em cada todo referente a seguir, indique a metade de 1/3. Então, esse eu não vou explicar, porque a gente fez o exercício assim, tá? Olha lá o exercício que a gente fez, aquele que a gente pintou os retângulozinhos, tá bom? E façam aí. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Tenham um ótimo dia. Essa aula é na quarta, né? Então, vocês têm aí quarta e quinta pra fazer, tá? E aí, na sexta, a gente corrige, beleza? Tenham um bom dia e um bom restinho de semana. Tchau!